Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Amém, irmãos? Que alegria nós estarmos aqui nessa noite. A criançada faz um barulho bom, abençoado, e a gente se alegra muito com isso. Eu sei que é tentador fazer isso, e talvez você fique aborrecido comigo, mas vou pedir carinhosamente para a gente preencher esses bancos aqui. Para você que está aí atrás, vir um pouquinho para frente, porque nós vamos em família conversar, meditar, trazer a memória que dá esperança. Vou pedir a você assim, a bondade, a compaixão, a misericórdia, para você sentar um pouquinho aqui à frente, para a gente ficar cada vez mais com cara de casa e menos cara de reunião. Somos família, somos povo. Queria, em nome de Jesus, agradecer a Deus aí, pela turma aí que está do lado da Lúcia. Tá aí, eu não conheço, que bom. A Lúcia a gente já conhece, a turma aí. Olha, sejam muito bem-vindos, tá? Não sei se está ouvindo aí, com Kátia aí. Minha querida, seja muito bem-vinda vocês aí, tá? Prazer muito grande. Prazer muito grande de receber aqui, tá? Que alegria. Qual é o seu nome? Não o nome, só o nome. Cristiane, seja muito bem-vindo, tá? É sua filha, sua amiga, sua irmã? Sua filha? Qual é o seu nome? Gisele, seja muito bem-vinda, Gisele, em nome de Jesus, também tem alguns irmãos que estão nos visitando, que bom mesmo. A gente quer... tá ali o projeto de genro, É projeto de genro? É projeto, Tá aí também. Que bom, Deus abençoe. Projeto de bem, Bruno deu uma coçada na barba ali. Não entendi muito bem, não, mas... Quer dizer, eu entendi muito bem. Gente, nós temos meditado sobre a sujeição ao Espírito do nosso Pai. E nós temos falado que esse Espírito que foi compartilhado conosco, começamos nessa manhã também, trazendo essa abordagem, que esse Espírito é um Espírito que multiplica, que frutifica, é um Espírito que faz daquele que recebeu essa semente um jardim. E na Bíblia Sagrada, jardim não tem a mesma ideia, o mesmo sentido que nós temos aqui no Ocidente. Quando você fala de um jardim, você pensa às vezes numa praça, com aquelas florzinhas coloridas, ou você pensa lá num canto na sua casa, que tem lá algumas rosas, algumas plantinhas bonitinhas, e você chama aquilo de jardim. Na Bíblia Sagrada, o jardim é um pomar. O jardim é um pomar. Pomar é um lugar cheio de árvores frutíferas. Quem planta num lugar cheio de árvores frutíferas apenas para enfeitar? Alguém faz isso? Não. Qualquer pessoa em sã consciência plantaria, semearia, cultivaria um pomar para que daquele pomar as pessoas pudessem se alimentar. Aquele pomar frutificaria e, frutificando, as pessoas pudessem ser alimentadas a partir daquele pomar. A promessa de Deus para nós diz que Ele nos faria um jardim bem cuidado, um jardim bem regado, cujo no seu tempo certo nós daríamos os seus frutos. Os seus frutos. Então a Bíblia fala de uma semente. O livro de Gênesis, na verdade, ele foi escrito com um dos propósitos de falar e narrar e descrever e apontar
para essa semente que vem passando, que vem lá do início e que vem passando. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo 3, porque o texto sagrado fala de duas descendências, ou melhor, um descendente e uma descendência. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Vamos lá. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então vamos lá. Para quem Deus está falando isso? Para quem Deus está falando isso? Aqui no livro de Gênesis. Para a serpente. Então Deus está dizendo que a serpente teria um descendente? Olha de novo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então a serpente teria uma descendência? Sim ou não? Sim, a serpente também teria uma descendência. Mas haveria um descendente da mulher, que a descendência da serpente guerrearia contra o descendente da mulher? Sim. Então o livro de Gênesis vai narrar, dentro de uma perspectiva, duas histórias de duas sementes. Uma semente diabólica e uma semente divina. O livro de Gênesis foi organizado para falar dessas duas sementes. Uma semente diabólica e uma semente divina. Quando acaba o capítulo 3 de Gênesis, a semente de quem entra em ação? Contra o descendente da mulher. Quem é que entra no capítulo 4 aparecendo lá? A história de Caim e Abel. Quem se apropria da semente demoníaca? Quem? Caim. Quem encarna a semente divina? Quem? Abel. Que sofre isso. Na sequência do texto, o texto vai narrar que o filho de Caim, inclusive, matou quantas pessoas? Quem lembra? Quantas pessoas o filho de Caim mata? Quem lembra? Capítulo 4. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Só para ler um pouquinho antes. Verso número 15 do 4. 15 do 4. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. O que Deus fez? Deus colocou um sinal de graça e de misericórdia nele.
Para quê? Para que a maldade do Caim não encontrasse eco em outros corações, para que a maldade do Caim parasse aqui. Porque imagina só, chega um cara na tua vizinhança e você sabe que o cara matou o irmão dele, matou o próprio irmão. Você vai ficar em paz com esse cara sendo teu vizinho? Você ficaria em paz? Não. Primeira coisa que você ia pensar em fazer, meu irmão, primeiro mole que ele der, entre chorar minha mãe, chora a mãe dele. Aí viraria o quê? Um morticínio, ia virar um homicídio, e atrás do outro, aí Deus coloca um sinal na testa do Caim para dizer assim: se alguém matar Caim, vai ser vingado 7 vezes. O que Deus está falando? Para, já chega de morte. Caim, malandramente, usa isso, que era um sinal da graça e da misericórdia, e diz: eu sou ungido do Senhor, eu sou de Deus, e quem tocar nesse ungido do Senhor vai ser comido de bicho. E a gente fez até a música, você sabe a música. Caim, usando o que Deus colocou nele para obter vantagem. Essa é uma semente do capeta. Mas vamos lá. E o verso continua. Verso 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O que Caim fez? Então existe uma descendência, uma semente que é afastada da relação de Deus? Existe. E aí essa descendência vai se aperfeiçoando no distanciamento de quem Deus é. Verso seguinte. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Ó, segura aí. Por que a Bíblia está cheia de genealogia? Não tem esse montão de nome que você lê na Bíblia? Não sei para que esses montão de nome que tem na Bíblia. Você sabe para quê? Para contar a história. Enquanto eles se viram ali. Para contar a história de duas sementes. Vem passando a semente de Caim. Lameque, verso 19. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Zilá: ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me... E o que mais que ele fez? E ele matou um menino, porque me machucou. A semente do demônio, ela vai se aperfeiçoando no seu senso de direito. Porque o que está em jogo aqui? O senso de direito. Quando Caim se achou ameaçado no seu senso de direito, o que ele fez com o irmão? Matou. Quando o filho dele se achou ameaçado no seu senso de direito, esse cara não tem direito de me machucar. Ele foi lá e matou o cara. Quando ele se achou ameaçado no senso de direito,
diante de um menino, diante de uma criança, ele foi lá e matou. Porque a semente da serpente, ela é uma semente que briga pelo seu senso do direito, por aquilo que ele acha certo, por aquilo que, se ele vê as condições dele ameaçadas, não importa se é um irmão, não importa se é um pai de família ou se é uma criança. Irmãos, olha o mundo. Olha, é só você olhar o mundo. É só você olhar o mundo. Se eu achar que eu tenho direito, não quero saber quem vai sofrer por isso. Se são crianças que vão ficar sem merenda, se são pessoas que vão ficar sem atendimento na fila do SUS, não quero saber. Se eu entender que eu tenho que estar, inclusive num ambiente desse silencioso, onde criança não está correndo, perturbando a minha cabeça, se eu tiver que estar no meu senso de direito, as crianças que sumam. Porque o meu senso de direito de estar num lugar quietinho e eu ficar tranquilinho, podendo ouvir do jeito que eu quero, não pode estar ameaçado. Essa é uma semente, que é uma semente de quem? De quem? Que é uma semente de poder, que é uma semente do direito, que é uma semente da força, que é uma semente natural. Mas a Bíblia também fala de uma outra semente, que essa semente que vem viajando de uma forma sobrenatural, não de uma forma natural, não de uma forma fruto do mérito humano, não como uma forma fruto da competência humana, essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Essa semente que não visa a sua capacidade nem o seu direito, mas essa semente que é sempre um sacrifício em favor do seu próximo, essa semente, ela sobreporia, ela venceria o descendente ou a descendência da serpente. Por isso, você vê nos cenários, inclusive, irmãos, isso é tão forte na Bíblia, porque Deus deu ordem para duas pessoas, entre aspas, ou para duas criaturas frutificarem. Uma ele deu para a terra teria que frutificar. A outra ele deu para quem? Para os homens, para os seus filhos. Frutifiquem, frutifiquem, frutifiquem. A Bíblia diz que quando Caim morreu, a terra fez o quê? O que a terra fez? Clamou. A terra denunciou o pecado de Caim e clamou. Lembra disso? Caim, o sangue do teu irmão clama da terra. Todo mundo lembra disso ou não, irmão? Precisa ler a Bíblia ou não? Todo mundo lembra? Amém? Por que acontece o dilúvio? O senso de direito, de injustiça. Abra aí sua Bíblia, por gentileza, lá no capítulo 6 de Gênesis. Lá no capítulo 6 de Gênesis. Verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Segura aí, irmãos.
o que começou a acontecer? Os homens mais fortes, mais poderosos, começaram a atacar quem? Começaram a atacar quem? Começaram a atacar quem, gente? Como é que está escrito aí? Vendo quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Escolher para si aí é tomar. Começou a acontecer na terra uma série de estupros e violências contra o vulnerável, contra aquele que estava fragilizado. E os homens que tinham sido levantados por Deus para serem guardiões, eles, como é que diz o verso 5? Como é que ficou eles? Obrigado, meu querido. Dá aqui por aqui que vai ser melhor. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Obrigado. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Como é que estava o pensamento de todos os homens? Estava o quê? Completamente voltado para o seu senso de direito. Só pensando em si. E sabe o que aconteceu com a terra? A terra parou de denunciar. A própria terra também se corrompeu. Por isso o dilúvio não veio só contra os homens, veio também contra a terra e a natureza. Você sabia disso? Porque os dois foram chamados para frutificar, como foi lido hoje no texto de Gênesis. A terra exerce também um protagonismo, onde nós, filhos de Deus, fomos separados para reinar sobre ela, governar sobre ela. Mas a nossa maldade pode corromper, inclusive, as criaturas de Deus. Você sabia disso? Você sabia? Eu lembro de uma aula de psicologia, professora lá de Patrícia na época. Aí, ela falando que o comportamento humano poderia afetar, inclusive, o comportamento dos animais. E aí, rapaz, no meio da aula, a aula rolando e tal, e entraram no assunto da homoafetividade. E a professora de psicologia falando que o comportamento humano poderia influenciar o comportamento dos animais. E aí um cidadão lá levanta a mão: professora, o meu cachorrinho tem relações homoafetivas. Todo mundo olhou para ele, aí a professora olhou: o comportamento humano pode influenciar o comportamento do animal. Da onde esse cachorrinho está aprendendo um negócio desse? A natureza pode ser afetada pela nossa corrupção. Você sabia disso? A nossa natureza, porque nós fomos separados por Deus para governar, para reinar. Nós somos reis sobre o universo. Nós somos reis sobre a criação. Nós somos sacerdotes sobre a criação. Isso que significa dominar. Então essa semente vem viajando, mas não é uma semente de poder, não é uma semente de força. Porque, por exemplo, você sabe, como foi bem dito hoje pela manhã, que a bênção estava na fertilidade. Mas toda matriarca da semente divina, o que ela tinha em comum? A infertilidade. Ela era infértil. Por que ela era infértil? Por que, embora a bênção estivesse sobre a mulher fértil,
Mas por que que toda portadora da semente divina, que esmagaria a semente, a descendência de Satanás, por que que todas elas eram inférteis? Exatamente para Deus mostrar para a gente que não era fruto da competência humana, que não era fruto da natureza humana, que não era fruto de algo extraordinário, mas que era fruto de algo sobrenatural agindo no ordinário. Por isso que Sara é estéril, por isso que Rebeca é estéril, por isso que Raquel é estéril. E essa descendência vai passando nos filhos de Jacó e não vai em José. Essa semente, ela vai para Judá. Porque Simeão ou Rubens, agora eu não me lembro qual dos dois era o mais velho, e que era por direito ele ser o portador da semente, um dos dois lá, não sei qual o nome dos dois agora, só para a gente não perder o tempo aqui, mas um desses dois cometeram atrocidade, mataram um montão de homens para vingar a sua irmã que tinha sofrido um sacrilégio. Eles armam lá um cerco e matam toda uma cidade, e eles não herdam essa semente. Quem vai herdar é Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de... Só que Judá não é o mais velho. Mas Judá foi aquele que se ofereceu para ficar no lugar do seu irmão quando Benjamim tinha ficado lá detido por José. Você está entendendo assim um quadro, irmão, que Deus monta para ensinar a gente uma maneira de pensar? Nessa linha, Judá tem 2 filhos. Se eu não me engano, um se chamava e o outro se chamava Onã. Os dois não assumem um compromisso de frutificar de acordo com essa semente. O primeiro morre, o segundo, Onã, fica explícito essa questão. Como ele transmitiria a semente do irmão, na hora do vamos ver, no último momento, ele tirava fora a sua semente e não jogava em Tamar. O que Deus faz? Eu te chamei para frutificar. Eu não te chamei para você gozar a vida, se é que você me entende. Eu não te chamei para você viver segundo o seu prazer na vida. Eu te chamei para que você assumisse um compromisso com a semente que eu coloquei em você, com a sementeira que eu fiz de você. Você não está aqui para viver segundo o seu bel prazer, Onã. Você não está aqui para que nas suas relações você viva como se fosse uma masturbação, onde você está lá em prol do seu prazer e você não contempla o interesse de quem está fazendo a viagem da vida contigo. Onã morre. Judá fica com medo, porque já perdeu 2 filhos, e tinha um mais novinho. Tamar, o que Tamar faz? Quem lembra da história lá? Tamar se disfarça de prostituta. Judá na seca, mas ele era o portador da semente, desavisado, porque o semeador sai a semear, ele não quer saber qual é a terra, ele vai lá, joga a sua semente e saiu a semente divina. Tamar aparece na genealogia de Jesus ou não? Aparece ou não, irmão? Tamar está lá na genealogia de Jesus. Tamar faz parte de toda essa linha traçada na genealogia de Jesus. Está lá.
Aí você vê tudo isso acontecendo. Por exemplo, lembra da história de Noemi e Ruth? Quem é Ruth? Ruth é uma mulher que Deus deixou chegar ao limite da infertilidade. Os filhos dela já tinham morrido, ela não tinha mais condição nenhuma de dar um outro filho para Ruth casar. Noemi não tinha mais condição, mas Ruth, que era moabita, e você precisa lembrar que os moabitas eram descendentes de quem? Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes, sabe de quem? De Ló com as filhas. Os moabitas eram descendentes de Ló com as filhas. Então, Ruth, que era moabita, era neta, uma das netas, uma das descendentes de quem? De Ló com as relações da filha, com a filha. Tudo isso está na semente divina, que não cabe na minha e na sua lógica, mas isso tudo está viajando. Aí quem aparece como resgatador, que não fazia inicialmente linhagem parental. Quem aparece como resgatador da casa de Noemi, que não fazia linhagem parental? Quem? Boaz. Boaz era filho de quem? Quem lembra? De quem era? Boaz era filho de Raabe. Quem era Raabe? Quem era Raabe? Aquela que nós conhecemos, não sei se é, mas aquela que nós conhecemos como a prostituta lá de Jericó. Raabe está na descendência ou na ascendência de Cristo? Tá lá. Quem é que resgata um não parente, mas que era família? E resgata. Essa linha toda, para encurtar, ela vai caminhando, essa semente ela vai passando, frutificando, até chegar onde? Até chegar onde? Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 1. Por que você acha que o Evangelho de Mateus começa assim? Como é que começa o Evangelho de Mateus, irmãos? Esta é a história da semente. Quando você lê na sua Bíblia aí a ideia de genealogia, associa, traga na sua memória, essa é a história da semente. Como é que a semente divina veio viajando na história? Como é que ela, que é uma semente eterna, foi ganhando materialidade na história? Aí começa dizendo: este é o registro da genealogia de quem? Porque de Gênesis ao Apocalipse tudo está contando a história de uma única semente. De Gênesis a Apocalipse está contando a história de uma única árvore. Quantas árvores tinham no Éden de forma proeminente? Estou dando a cola, hein? Quantas árvores tinha? Quantas árvores? 2. Qual o nome delas? Qual o nome delas, irmão? Qual o nome delas? Qual o nome das árvores que tinham lá, gente?
Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é uma. Qual é o nome da outra? A árvore da vida. As duas dão fruto? Um fruto é estéril, um fruto de morte, e o outro fruto é de vida. O outro é um fruto de vida. Um fruto é estéril, mas ele vai. Por onde ele vai passando, ele vai esterilizando tudo. Não é que as pessoas que estão no caminho dela são estéreis. O Caim não era. Os filhos dele não eram. Mas todos quanto comem dessa árvore, eles ficam o quê? Esterilizados. Eles ficam secos. Eles ficam desetificados. Eles ficam ocos. São pessoas ocas por dentro. São pessoas desetificadas por dentro. São pessoas que não são pomares. São pessoas que quando você, no tempo de angústia, que você vai buscar um fruto nela, você não encontra paz, você não encontra longanimidade, você não encontra temperança, você não encontra domínio próprio, você não encontra perseverança, você não encontra alegria, você encontra amargura, murmuração, grosseria, estupidez, senso de direito. São pessoas que sentaram debaixo da árvore. De qual árvore? De qual árvore? Da vida ou do conhecimento do mal? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o texto de Mateus está sendo narrado para contar a história da árvore da vida. Que está lá. Está lá no início. Está aqui. Jesus, esta genealogia, aí filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, aí vai embora. Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez, Perez gerou, cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Esrom, gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. Porque essa descendência não é uma descendência do direito, não é uma descendência do poder, é uma descendência da fraqueza. É uma semente que vem passando. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Acharam? Apocalipse 22. Aonde a gente vê na história uma árvore de vida? Em Gênesis. Aonde a gente vê essa árvore, o fruto dela, a gente vê o fruto dela materializado, pleno, maduro, aonde? Ali, no início do Evangelho. Cristo Jesus. O que tem no final de tudo? Apocalipse 22. Vai. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Estava o quê, irmão? Estava o quê, irmão? Aonde ela estava? No início. Aonde a gente viu o fruto dela, plenamente concluído, o fruto dela maduro. Aonde? Em Cristo. E aonde a gente a vê de novo? Aonde essa árvore está? Ela está no início e está onde? No fim. Lê de novo o verso 2.
no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Tá bom, tá aí. Nós, meu amado irmão, fomos criados por Deus para nos alimentarmos desta árvore. Para que nos alimentando desta árvore, nos tornássemos participantes dessa árvore. De tal maneira que a gente passaria a ser dessa espécie. Por exemplo, já ouviu o ditado, você é o que você come? Já viu isso? Alguém falar isso? Você é o que você come. O que você come vira teu corpo. Você sabia? O que você come vira o teu corpo. Vira o teu corpo. Por isso que se pegasse aqui frango e ser humano, pudesse ali dar uma dissecada, ia ver que mesmo as substâncias que tem no frango, tem quem? Tem no ser humano. Porque milho é comida de quem? De quem, irmão? De quem, irmão? De frango e de ser humano. E o ser humano come o milho, mas também come o frango. Então, se a gente pudesse aqui fazer uma separação molecular, as células, tudo mais, não sei o que, você ia perceber que nas nossas células, nas nossas moléculas, tem mesmas substâncias que tem aonde? No frango, no milho e tudo mais. Estou falando de forma física, nosso corpo e tudo mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque daquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos, vai nos fortalecer ou vai nos enfraquecer. Vai nos dar a energia fundamental, essencial para enfrentarmos a vida, ou aquilo vai sugar as nossas energias. Nós, meu amado irmão, estamos ligados a essa árvore. Nós, meu amado irmão, somos dessa espécie. Agora eu quero te dar uma notícia que, em nome de Jesus, talvez você possa se aborrecer, mas não se aborreça comigo. Meu querido irmão, ninguém aqui tem uma escolha. Porque se Jesus é quem é, e a Bíblia de fato é a palavra de Deus, ninguém aqui tem uma escolha a fazer. Todos nós aqui temos uma decisão a tomar. Ou eu decido me sujeitar a essa semente divina que frutifica, que multiplica, ou não tem jeito, eu vou participar da outra semente, da outra árvore. E esta outra árvore é uma árvore diabólica, que é uma árvore do direito, que é uma árvore que é do jeito que eu penso. Irmão, vou falar uma coisa séria para você. Tem pais, em nome de Jesus, assim, guarde o seu coração. Tem pais que acham que o maior problema dos filhos dele, e agora não estou falando só para a nossa congregação, que está aqui presente, tem pais que acham que o maior problema do filho dele é porque ele está andando, transando com o mesmo sexo. É porque ele está usando droga.
é porque ele está mergulhado em pornografia. E aí, ele às vezes pode procurar, pastor, meu filho está assim, está assado, está assim, minha filha está assim, está lá no banheiro, inclusive da igreja, se beijando com outra menina, está no banheiro das escolas, fazendo isso, fazendo aquilo, outro. Ai, pastor, esse não é o meu maior problema não, irmão. Porque tem pais que eles pensam assim, meu filho passou para medicina. Meu filho, pastor, puxa vida, meu filho, olha, meu filho passou nisso, arrumou emprego, aquilo, outro. Todos os dois pais estão iludidos, porque o maior problema nosso é se nós nos rendemos à semente de Cristo ou não. E não o que nós estamos fazendo de certo ou errado. Porque não interessa se seu filho passou para a medicina, arrumou um bom emprego, ele está casado pagando as contas. Porque se ele não está sujeito à semente divina, ele é do capeta. E não estou dizendo que tem um demônio lá assim, nele. O que eu estou dizendo é que a mente dele ficou demonizada. Não adianta botar a mão e falar assim, sai capeta, não vai sair. Porque a maneira de pensar é que ficou demonizada. O problema não é daquilo que nós fazemos de certo ou daquilo que nós fazemos de errado. O problema é debaixo de qual árvore nós estamos comendo do fruto, se é da vida ou se é da morte. Você está entendendo, irmão? É esse o problema. Se eu estou me alimentando da árvore da vida, ou se eu estou me alimentando da árvore da morte. Não interessa se você está passando em medicina, ou se você está fumando maconha, cheirando, ou sei lá o quê. Não interessa o que certo ou errado. Isso são os homens que olham assim. Não é assim. A vida vista de cima só identifica duas sementes. Ou é uma semente divina, ou é uma semente satânica. Na semente divina, as pessoas estão frutificando. Há amor, há graça, há misericórdia, há bondade, há compaixão, há um rio que está jorrando dentro dela. Na semente diabólica, as pessoas estão se definindo por aquilo que elas sentem. Ela sente atração, ela sente isso, ela sente que ela é uma boa pessoa, que ela estuda, que ela paga as contas, ou ela sente atração por outro sexo, ela diz, eu sou isso porque eu estou sentindo isso. Não, você não é o que você sente, você é o que Deus diz sobre você e eu, irmãos. Sobre você e mim. Quem nos define é aquele que nos criou. E ele disse, eu os criei para vocês frutificarem. Mas só existe um lugar para vocês frutificarem. Isso estando ligado à árvore da vida. Porque sem mim, então, meu irmão, não interessa se você é heterossexual, se você passou nisso ou naquilo, se tu paga as contas. Assim como não interessa também o que você já fez de errado. Não interessa. O teu problema não são os teus certos e os teus errados. O meu e o teu problema é: ressuscitei? Faço parte da nova natureza? Faço parte dessa nova semente? Estou frutificando em Cristo como evidência de que participo dessa nova semente? Porque eu não frutifico para fazer parte. A frutificação é evidência de que eu faço parte. Pelos frutos conhecereis. Então o fruto é para revelar de que espécie eu sou. Amém, irmão? Amém? Então vai.
Vou parar aqui um pouquinho. Pode ir, pode ir. Mas está fazendo sentido até aqui, irmão? Está fazendo sentido? Quem está entendendo aqui, irmão, em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Saia dessa dimensão de certo e errado. E entre na dimensão da árvore da vida. Se alimente disso. Porque você pode estar iludidamente perdido. Se definindo por aquilo que você acha que você sente. Você se sente gente boa. Aí tu acha que você é? Bom. Aí Deus fala assim, não é não. Sem mim. Aí você sente que você que tem atração lá pelo mesmo sexo, aí você diz assim, eu sou isso. Aí o Evangelho vai e diz assim, não é não. Isso é o que você sente. Sou eu que te defino. Aí o bonzão pensa, mas eu ajudei até a velhinha a atravessar a rua. Dei uma ajudinha lá na igreja. Lá na igreja, pastor, eu dou até ajuda na cantina, miserável. Igreja não é lugar de ajuda, não, irmão. A igreja não precisa de ajuda. Amém, irmão? A igreja é um lugar onde todos os filhos assumem o seu lugar à mesa de compromisso e de responsabilidade. Mas o cara que está debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele acha que ele vai lá para quê? Para ajudar. Que semente é essa? Fala, irmã. Que semente é essa daí? Do mal. Quem pensa que vai ajudar o irmão e está debaixo da semente do mal. Que isso, pastor? Porque nós não ajudamos, irmão. Nós assumimos um compromisso de amor. Inclusive, dizer para esse irmão que ele não precisa de ajuda. Esse irmão, muitas vezes, ele precisa, sabe de quê? De orientação e direção. Porque todos os recursos já estão lá para ele frutificar. Em nome de Jesus. Agnes já veio ao mundo com tudo que é necessário para ela ser frutífera. Está lá. Ela só precisa ser o quê? Orientada para a vida. Em nome de Jesus. Pode ir, vai. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui. O mundo clama pelos filhos de Deus para se revelar, ou é a igreja que clama para o mundo se converter? O mundo clama para os filhos se revelarem, os filhos da luz, ou é a igreja que clama para que o mundo se converta a ela? Irmão, segura aí. Segura isso daí. Abra aí Romanos capítulo 8. Romanos 8. Está aí? Não, vou te devolver a sua parte. Poxa, é porque você falou, veio tum na cabeça aqui, rapaz. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Segura aí. Você lembra que eu disse que um dos motivos pelo qual veio o dilúvio, qual foi? Que a corrupção do homem atingiu quem? A terra. E Deus veio com juízo tanto sobre os homens quanto sobre a terra. A terra aprendeu a lição. A natureza aprendeu a lição. Romanos capítulo 8, verso de número... Qual é? Fala aí. 22? Não, 19. Verso 19. Olha só o verso 19. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Nela, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra,
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Tá bom, tá aí. Quem está clamando também? Agora. Quem está clamando também? A terra. A terra vai ser redimida de tudo isso? Vai ou não vai, irmão? Vai ou não vai? Ou só a gente que vai? Só a gente que vai, irmão? Não. Não. Por isso aguardamos novos céus e nova terra, porque a terra também foi chamada para frutificar. E nós também fomos chamados para frutificar. Quem Deus está redimindo? Toda a criação que Ele chamou para frutificar. Quem são os filhos de Deus que ouvem a sua voz? Aqueles que estão na vida com a consciência de que eles estão aqui para frutificar. Irmãos, qual é o problema do mundo? O problema do mundo só tem um: a falta de responsabilidade assumida dos filhos de Deus. Não para resolver um problema, mas para ser luz, dando uma direção e um sentido vinda do Pai. Então todo problema que tem no mundo é por falta de responsabilidade nossa. Porque a escuridão, ela está lá. Mas se você acende um fósforo, a luzinha vai estar incandescendo. Então todo o problema do mundo é falta da nossa responsabilidade. Só que a gente espera que o mundo se converta às nossas crenças, achando que eles vão vir aqui. E a gente pregou isso por muito tempo. Mas é chegado o tempo da gente tomar responsabilidade. Amém. Porque a natureza e o mundo clamam para que nós nos responsabilizemos. Amém. Vamos ler Lucas 8. A partir do verso 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pular lá para o versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto,
com perseverança. Irmãos, quando Jesus explica a parábola aqui, tem uma palavra que se repete todas as vezes. Tem uma palavra aqui que se repete todas as vezes, que é ouvir. Porque a semente é a palavra. E quando o semeador saiu semear, todos ouviram. Mas qual é a perspectiva que eu quero que os irmãos percebam? O semeador saiu semear e não escolheu a terra onde ele iria plantar a semente. Então ele deu tudo de si, não esperando nada em troca. Porque se a gente for pensar em agricultura e plantação, tem um tempo para você arar a terra, para você cultivar a terra, para você ver se ela vai dar um fruto. E aí você viu, digamos que ela deu 1% do fruto, você vai plantar de novo, a terra vai arar todo o processo. Mas todas as pessoas que ouviram a semente, todas as terras, todos os solos ouviram a palavra. E aonde que está o ponto? Os filhos que se responsabilizam, aqueles que são descendentes da árvore da vida, semeiam por completo. Por que o mundo clama? Porque os filhos estão retendo as sementes dentro dos celeiros, tornando aquilo grão, para benefício próprio, para sobrevivência. Como a gente vê no último exemplo aqui, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações desse mundo, pelas riquezas e pelos prazeres. Pelas preocupações, porque eu caminho numa direção que eu não ouvi o Espírito. Pelas riquezas, porque é algo que eu acho que eu preciso e não ouço a palavra do Pai, a palavra empenhada, e não vejo aquilo que já jorra dentro de mim. E pelos prazeres momentâneos. Por quê? A gente quer o nosso cérebro é programado para se resguardar sempre, economizar energia. Só que os filhos de Deus, aqueles que saem a semear, não retêm nada e dão tudo de si e não escolhem a terra, não escolhem onde plantar. Então, a todo momento eu vou intencional entregar tudo que eu tenho, tudo que eu posso dar. E toda vez que eu faço assim, não, isso aqui, pô, Daiane, não aguento mais não, estou cansado. Irmão, é sério, eu estou querendo me reter. Só que se eu confio no Pai, que é o meu sustento, que é o meu pastor, que é meu tudo, e Ele disse que as misericórdias dele se renovam, e toda a minha força é nele, no dia seguinte, quando eu ressuscitar, vai estar lá tudo, porque está tudo pronto. Então eu vivo como quem entrega tudo, para chegar ao final da noite, daqui a pouco, e falar assim, entreguei tudo, posso morrer. E amanhã, Cristo vai me ressuscitar, para que eu possa entregar tudo e morrer. Para que eu possa entregar tudo, morrer e ressuscitar. Entregar tudo, morrer e ressuscitar. Então todo o problema, a gente não resolve os problemas do mundo, mas nós temos a postura de um semeador que jorra a semente. E que semente é essa? Somos nós. Não é o fazer, não é o estar lá na cozinha fazendo um lanche. Só isso. Isso é apenas uma expressão. Porque é muito fácil chegar aqui e dar o dízimo. E só cobrar aquilo que eu tenho direito. Eu quero ter um som de qualidade, não quero bateria alta. Quero uma estrutura para os meus filhos. Achando que eu estou ajudando. Dei uma cesta básica, estou ajudando. Por isso que a gente sempre fala, eu estou ajudando. Eu estou ajudando. E quando a gente vê alguém que se entrega totalmente, esse cara tá maluco. Tem 5 filhos biológicos. Esse pessoal aí tá maluco. Pô, tu só vive se doando? Pensa um pouquinho em você. Como a gente já aprendeu, não existe eu no hebraico. Existe nós. Segura só um pouquinho. Você sabe por que às vezes a pessoa vê você se entregando e ela fala assim, dá uma segurada, pensa em você.
ela não está fazendo isso pensando em você. Ela está fazendo isso pensando nela. Porque à medida que você se entrega e ela não entrega, a vida dela fica denunciada pela forma como você vive. Aí ela vai e diz assim, não, fulano, você tem que pensar mais. Tem que pensar mais. Porque no fundo, ela está pensando em quem? Nela. Porque você está expondo a minha... Eu quero reter. Você está me expondo. E eu não quero me expor. Então logo eu tenho que trazer você para baixo. Quer ver? Alguém já viu lá uma pessoa no ambiente de trabalho se entregando, se doando, e os amigos chamarem ele de quê? Hã? Por quê? Porque à medida que aquele cara está trabalhando, vai elevar a régua. Se ele eleva a régua, denuncia todo mundo que está o quê? Morcegando. Essa linguagem você entende, né? Vai denunciar todo morcego. É a mesma coisa, irmão. Quando você vê lá, você está se entregando, e vê um irmão e fala assim, não, poupa-te, pensa em você. Você vira para ele assim, ó, para trás de mim, Satanás. E só pensa nas coisas de você. Vai, desculpa, vai. Ainda bem que eu falei antes de Daiane, que Daiane levantou a régua. De manhã, ela pá. Vai. Não, mas algo interessante que a gente também precisa pensar e meditar. Nessa semente, que está aqui dentro, tá? Não é algo que você se esforça para pegar do lado de fora. Amém. Entende? O nosso problema é que a gente se esforça muito para ser espiritual. E aí a gente vira um religioso. Né? Quando a gente pega lá e vai, vou convidar o meu amigo do trabalho para a igreja. Por que você quer convidar o seu amigo do trabalho para a igreja? Porque às vezes, na tua cabeça, você quer deixar o trabalho para o pastor. O que você tem que viver diariamente lá. Entende? Não, porque aí cabe, joga aqui, né, na figura pastoral para salvar a pessoa que você tem que transformar, não no sentido de transformá-la, né, mas você ser a transformação, você ser a resposta indesculpável para ela. Mas a gente prefere o quê? Deixar o troço religioso, deixar o troço para caber na minha mão, para ser visto, porque isso vai requerer de nós muitos sacrifícios. Isso vai requerer de você e de mim muitas negações. Você vai precisar ficar quieto quando você vai querer explodir. Você vai ter que se impor quando você vai querer se esconder. Entende? Isso vai expor você. Isso vai me expor. Não tem outro jeito de um filho da luz viver como um filho da luz sem se expor. Não vai ter. E não é a religião que vai salvar o mundo. Entende? Isso já foi feito. Isso não é o trabalho da igreja, não é o seu trabalho, não é o meu, não é o do pastor. Não é o nosso trabalho. A nossa responsabilidade é fazer com que os nossos irmãos lá do nosso trabalho, fazer com que os nossos irmãos lá da nossa vizinhança entendam que eles são nossos irmãos. Que eles sejam indesculpáveis de viver uma vida sozinha, de viver uma vida isolada, de viver uma vida sem família, porque ele tem uma família. Essa é a nossa responsabilidade lá. De lembrá-los que eles têm uma origem. De lembrá-los que ele tem um lugar. Entende? Não é a religião que vai salvar. Muito pelo contrário, nós somos o país que tem mais crentes. Então por que está tudo desse jeito? Por que está tudo acabado? Porque tem alguma coisa errada. Porque nós estamos religiosizando, que nem existe essa palavra, muito Cristo que é vivido. Que é simples e não simplório, mas ele é simples. Ele não faz estardalhaço. A voz dele é mansa. Entende? Tem bagunça de criança porque é família, mas ele não é bagunceiro. A voz dele a gente sabe muito bem qual é. É essa voz que nós somos chamados a ser. Então, o que hoje assim, tem
que eu tenho observado, que Deus tem me incomodado, é que a gente está ligando as nossas sementes com a nossa força, com o nosso braço. Isso é escravo. É isso que o Felipe está falando, sabe? De ficar guardando para sobrar para amanhã. Mas não é para sobrar para amanhã, porque para amanhã já tem. Se não tiver, a gente já tem o que é suficiente. Cristo é o nosso suficiente. É eu entregar o meu tudo. O que eu tenho tudo hoje na minha mão? E aí, todas as minhas potencialidades de sentido de trabalho vai ser expressão do que eu sou, e não o contrário. Isso não vai me deixar compartimentada. Eu sou uma pessoa aqui, eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa na minha casa. Eu vou ser íntegra, uma semente íntegra em todos os lugares. Eu sou uma semente íntegra sendo pedagoga, né? Vestida de pedagoga. Eu sou uma semente íntegra aqui. Eu sou uma semente íntegra sendo mãe. Eu sou uma semente íntegra sendo esposa. Eu sou uma semente íntegra sendo Cristo. Onde Ele tem me levado? Você é uma semente íntegra. Você e eu fomos chamados para multiplicar dessa semente. Não da semente religiosa, que a gente acredita que às vezes a gente vai lá, faz um negocinho bonitinho e tá bom. E não é isso. É uma responsabilidade de quem? De alguém, não do que eu faço. As pessoas precisam lembrar de mim, de você, porque elas viram Cristo, não das coisas que eu consegui resolver para elas. Elas precisam ver o amor, elas precisam ver a misericórdia, elas precisam ver o sal que deixa a comida com um gosto diferente. Porque nós somos o sal, nós somos a luz. Quando eu vou para o meu trabalho, eu preciso entender que eu estou indo para salgar, colocar o tempero, que é Cristo. Amém. Não vai mudar. Enquanto a gente não quiser transformar a nossa forma de pensar. Enquanto a gente quiser reter o que a gente tem. Essa semente que precisa sair, ela precisa germinar, ela vai apodrecer aí. Segura aqui, Daiane. Por isso, pai e mãe que estão aqui, você que está aqui, e vai ouvir depois no tempo, pare de conversar com a sua casa sobre os certos e errados. Não interessa se meu filho passou nisso ou passou naquilo. O foco é meu filho, você está frutificando em Cristo, você foi chamado para isso. Você foi criado para isso. Porque se não é isso que você está vivendo, meu filho, não interessa se você vai ganhar muito dinheiro. Você está morto. Meu filho, não interessa as coisas erradas que você anda fazendo. Não é sobre isso que Deus veio conversar com você. O nosso Pai veio conversar com você dizendo, você foi criado para ser da espécie divina. Você faz parte da árvore da vida. E o fruto que você foi chamado para dar diz respeito à vida. Você não pode ser definido por aquilo que você sente. Você tem filhos que se sentem bons demais. Sabia disso? Tem filhos que se sentem bons demais, por isso não querem nem sair da casa dos pais com 30 anos de idade. Porque eles são bons demais. São tão bons que é ficar comendo lá, bebendo na casa do pai e da mãe até 30 anos e não assume ninguém na vida. Bonzinho. Tem gente que se acha boa demais, por isso nunca se quebranta diante de Deus. E tem gente que pelo que está sentindo, vai se definindo. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, nós estamos num mundo com crises de sentimentos. O mundo está se definindo pelo que sente. E isso tudo é porque a gente abandonou a origem, a raiz, a espécie da semente que nós somos, a identidade da semente que nós carregamos.
Nós fomos criados em Cristo Jesus e carregamos uma semente divina. E essa semente divina traz responsabilidade sobre o que eu faço com o meu corpo, sobre o que eu faço com a minha mente. Essa semente divina me traz responsabilidade com tudo que eu sou. Amém, irmãos? Amém? Vai para a gente encerrar. Só queria trazer uma outra perspectiva sobre entregar tudo. Eu tenho falado isso acho que alguns 2 ou 3 domingos, mas é porque eu sinto que Deus está falando isso comigo muito. Os irmãos lembram da ceia. Antes de Jesus se entregar. E Jesus revela para os discípulos quem era o traidor. Lembra? O lugar de honra, onde eu chuchar aqui o pão, entregar. Na cultura, a gente já aprendeu que na cultura hebraica é o lugar de honra na mesa. Mas qual é o movimento de Deus, de Jesus, antes dele revelar para os discípulos quem era o traidor? Antes de dizer que haveria um traidor. Antes de revelar, não, ele sabia. Qual é o movimento que ele faz? O que ele semeia? O que ele entrega? Ele tira sua capa, joga uma toalha em cima da perna e faz qual é o movimento que Jesus faz? Sabendo quem o trairia, quem o entregaria para Pilatos e quem o negaria 3 vezes depois. E quem se esconderia, sairia correndo e não sobrava um. Qual é o movimento que Jesus faz? Ele lava os pés de todos, sem exceção. Sem exceção. A gente se resguarda porque a gente fica selecionando. Esse aqui eu dou, esse aqui eu não dou. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Porque a gente ainda não entendeu que o Senhor é nosso tudo. E o meu cansaço é porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Parece que é subjetivo. A gente ainda fica trazendo para o campo da objetividade. A gente não confia 100%. Que Ele é nosso tudo. Por que Salmo 23, a primeira frase de Davi é: o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada? Porque eu já sei a minha origem e qual é o final. E aí é por isso que eu vou para pastos verdejantes, para o caminho da justiça, vou passar pelo vale de sombra de morte, vou ser ensinado com a vara e o cajado, para que eu chegue na mesa e eu possa ir de bom grado, virar cordeiro. E Jesus, irmãos, presta atenção aqui. Quando a gente seleciona para quem a gente vai entregar essa semente, quando a gente seleciona com quem eu vou repartir o pão, a gente está tomando o lugar de Deus na mesa. Tomando não, a gente está tentando tomar. Quando eu defino que o outro não é meu irmão por algo que ele faz ou deixou de fazer, eu estou tentando tomar o lugar de Deus na mesa, porque é um pai. E o nosso papel é mostrar que tem um lugar para o outro irmão na mesa. Quando Jesus fala, Judas, faça o que você tem que fazer, ele está dizendo, faça o que você entende. Mas Judas tinha a opção de não sair da mesa. É ele que toma a decisão. Porque é ele que está entendendo. Ah, não estou entendendo o que vocês estão falando. Você está entendendo, você só está se sujeitando. E aí a gente quer entender, e a gente não se entrega. Irmãos, eu tive alguém que tirou a capa, botou um pano sobre a perna, lavou meus pés e fala assim: vem cá, você tem um lugar à mesa. Porque eu não estaria aqui, irmãos. Eu não estou sendo generalista, eu estou sendo categórico. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui falando com os irmãos se eu não tivesse pessoas
colocaram uma capa, falaram assim: vem cá. Porque na aparência, Felipe estaria aqui ainda. Mas não se engane, irmãos, eu não estaria aqui se não tivesse alguém que semeou na minha vida, que ficou pelado diante de mim. Fala assim: vem cá, eu vou lavar os teus pés e eu vou te colocar em pastos verdejantes, que você vá no caminho de justiça, para passar pelo vale de sombra de morte. E a vara e o cajado do Senhor tem me conduzido para uma mesa. Então, quando eu acho que eu estou me entregando demais, eu estou olhando para a árvore do bem e do mal. Eu cheguei do serviço hoje, eu falei assim: não vou pra... eu falei assim, não vou na igreja, porque eu sou o cara que faz muita coisa. Mas hoje, especificamente, por eu estar trabalhando, eu não sabia se chegar a tempo, eu não ia fazer nada, entre aspas. Mas eu tenho que ser uma pessoa íntegra, dia inteiro. E aí eu vim aqui, e na alegria de estar aqui com os irmãos. Porque quando a gente comete erros que a gente acha que não tem mais jeito, o nosso movimento natural da carne é se afastar. Porque, na verdade, nem sempre a gente está arrependido, a gente só está sendo orgulhoso e não querendo se expor. Mas quando alguém fica nu e lava os pés e fala assim: vem cá, porque o Senhor já te salvou. E aí é onde eu vi que se cumpre o ministério da reconciliação. Porque eu fui evocado de volta, não vem cá que você é da família. E nós somos livres de culpa, irmãos. E é por isso que a gente se entrega, pô. Porque o Senhor já nos salvou. Então não interessa a sua idade. Eu vou ser categórico aqui, irmãos. Não interessa a sua idade. Você pode ter 90 anos. Você ainda frutifica. Porque Paulo, a gente pega as frases de Paulo e pensa que é aleatório. Paulo fala assim: guardei a minha fé, cumpri com o meu propósito, com a minha carreira, achando que ele se aposentou com 60 anos. Só que ele fez isso antes de ser decapitado por Roma. Então não é por aposentadoria. E a gente fica vendo hoje, eu sigo muita coisa de empreendedorismo. E aí o cara enche a boca: não, com 24 anos fiz meu primeiro $1 milhão, estou aposentado. 24 anos, pastor. Então, irmãos, assim, a minha palavra é: entrega tudo, porque Deus já te deu, porque o Senhor é seu tudo. E seja integral. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito tem falado na sua igreja? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por sua palavra ministrada ao nosso coração. A nossa oração, ó Deus, é para que ela tenha caído em terra boa e que a seu tempo ela frutifique a 30, a 60, a 100 por um. Que em nome de Jesus, nessa noite aqui não haja solos inférteis, que não haja solos endurecidos, que não haja solos sufocados por espinhos ou cheios de pedras. Que em nome de Jesus a tua palavra seja lançada em solo fértil, que a gente não se defina pelo aquilo que sentimos, seja de bom ou de ruim a nosso respeito, mas que a gente se deixe cada vez mais ser definido por aquilo que o Senhor nos chama. E o Senhor nos chama de uma árvore, o Senhor nos chama de frutíferos, de tal maneira que o Senhor nos deu uma ordem: frutificai. Que em nome de Jesus, para onde a gente for,
a gente possa frutificar em longanimidade, em temperança, em domínio próprio, em alegria, em paz, que em todos os lugares que a gente for, a gente assuma esse lugar de ser pai, revelando esse amor, revelando essa graça, com o propósito da comunhão no Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém.